Pessoas mais velhas acham desrespeitoso quando você não aceita que elas te desrespeite. Pegou a visão dessa frase? Pessoas mais velhas acham desrespeitoso quando você não aceita que elas te desrespeite. Nessa reflexão que eu quero fazer hoje, vamos deixar de fora desse assunto os nossos pais. Por quê? Porque os nossos pais, a gente tem que orientar eles, a gente tem que ter a paciência de orientar, de mostrar para eles como o mundo é hoje. Porque são os nossos pais, né? A gente, da mesma forma que eles nos devem nos orientar na infância, nos educar, nos ensinar como é o mundo, quando a gente cresce e a gente tem o nosso mundo, a nossa geração, as nossas coisas acontecendo e mudando, a gente tem que orientar eles e tem que ter a paciência de falar e mostrar o que está acontecendo no mundo, né? O que é a internet, o que a tecnologia oferece hoje, do porquê as pessoas estão se comportando do jeito que estão se comportando, né? Então eu acho que a gente tem esse papel. São nossos pais. Então, o que a gente puder fazer para abrir os olhos deles nessa questão, a gente pode fazer, né? Sem problema nenhum. Agora, geralmente, tem muitas pessoas com mais idade que, quando elas apontam o dedo para você, dizendo que você tá errado em tudo que você faz, que todo caminho que você tenta percorrer, eles estão procurando um motivo para te colocar como menor na vida. Como aquela famosa frase, aquela famosa fala, né? De raiz ou Nutella, né? Ah, é raiz, é Nutella. Claro, os jovens hoje usam isso como meme e tudo mais, mas isso daí é real uma frase de quem olha pra frente, olha para as pessoas que estão vindo e querem desvalorizar a geração seguinte, que é desqualificar as qualidades que quem é mais novo tem, né? E toda geração tem as suas qualidades, sim. Toda geração tem as suas capacidades até de revolucionar muitas áreas na vida. Revolucionar mesmo. E tem que tomar cuidado com quem fica te apontando e dizendo que você não vai ter futuro por causa disso, daquilo, que porque na minha época isso era melhor, porque na minha época eu já fazia o que você não faz, porque na minha época eu corria atrás de tal coisa e você não corre atrás, e sem saber do porquê. E sem saber do porquê que as coisas acontecem como acontece hoje. E tem motivos para isso, certo? Tem muitos motivos para pessoas hoje, dessa geração, ela agir como ela age, ela dar prioridade para outras coisas. Tudo tem motivo. Tudo tem motivo. Só que experimenta, por exemplo, tá numa reunião de família e quando o seu tio começa a te questionar do porquê você age como você age, experimenta fazer o contrário. Você questionar ele para você ver o que acontece, né? No mínimo ele vai te desrespeitar, vai dizer que você é que tá errado, você é que as ideias dele é que são boas, a geração dele é que é boa, certo? Ele vai começar a zoar com a sua cara. Se você disser, você tentar contar para ele as qualidades, os benefícios de ter um veículo elétrico, ele vai começar a zoar com a sua cara, vai dizer que não, que carro elétrico é coisa de... não vou nem falar a palavra, que desse tipo de coisa. Ou, se ele não falar na sua cara, ele vai falar depois pro seu pai, pra sua mãe, olha, esse menino, essa menina tá mal educado, né? E você não foi mal educado hora nenhuma, na verdade você quis mostrar as suas ideias, mostrar a evolução do mundo. E que tem gente que não aceita e diz que não é evolução. É igual, isso aqui, eu tenho guardado no meu quarto aqui, a minha bike. A minha bike elétrica. Isso aqui é um veículo
Esse aqui é um veículo que não precisa de... Você não precisa de habilitação, você não gasta gasolina, quase não tem manutenção, né? Os veículos elétricos... E os veículos elétricos, eles são uma evolução, sim. São uma evolução, sim. Como dizer que isso não é uma evolução? E vai ter muita gente querendo te convencer de que não. De que isso é uma coisa modinha, que isso vai passar. Pra você ver a loucura de algumas pessoas que não aceitam a evolução, não aceitam as gerações seguintes. Quando eu estudava, eu fazia, nessa época, o 9º ano do ensino fundamental, né? Não sei se mudou, se é a mesma coisa, mas é o último ano, antes de entrar no ensino médio. E eu tinha um professor de história que ele falava assim pra gente, ele fazia a gente fazer um resumo de algum capítulo do livro pra aula seguinte. Ele passava e falava, vocês vão fazer um resumo pra próxima aula e ou vocês vão ler em voz alta, todo mundo da sala, ou vocês vão falar o resumo desse capítulo sem olhar. Vocês vão ter que estudar ele e falar. Ele fazia isso todas as aulas. Isso é bom. Isso é muito bom. Eu achava ele um bom professor por fazer isso. Só que ele falava assim, vocês têm que ler livro, porque esse negócio de internet aí, isso daí vai acabar. Sabe, ele adorava falar isso. Vocês têm que parar com esse negócio de internet, porque isso daí vai acabar. Isso daí é passageiro. Olha que absurdo. Olha que loucura que é hoje, né? Isso tem quase 15 anos atrás. A internet estava começando a entrar no seu auge. E o cara, né, querendo negar, querendo não aceitar o que é definitivo. A internet, ela é definitiva. A forma como da gente consumir tudo, né? Porque a internet não é só uma coisa que a gente consome, não é só entretenimento, não é só esses vídeos que a gente está gravando. É aprender coisas, é aprender habilidades, aprender tudo, aprender idioma, aprender até coisas para o ensino tradicional, para você estudar na escola, para você prestar o vestibular, o Enem, para a faculdade, tudo. Você aprender uma profissão, você aprender várias profissões, se você quiser, para você não depender de uma só. Então ele tinha essa ideia, ele falava pra gente que a gente tinha que ler livro porque a internet ia acabar. Ler é ótimo, claro que é. Claro que é. Só que hoje em dia nem livro físico as pessoas não lê. Lê o livro digital, que é muito bom também, não tem nada de ruim nisso. Às vezes não lê, às vezes ouve. Eu faço mais. Eu tenho livros ali, eu leio de vez em quando, só que eu prefiro audiobook. Por quê? Porque eu posso fazer outras coisas enquanto eu tô ouvindo, e aí eu vou absorver muito mais. Eu vou poder ler, entre aspas, né? Porque eu vou estar ouvindo, mas eu vou estar absorvendo mais coisas porque eu vou fazer. Vou estar lendo uma quantidade maior de livros. Então não tem malefício nenhum nisso, só benefício. Aumenta a quantidade de leitura, de estar adquirindo algum tipo de conhecimento. Então eu acho sim muito absurdo uma pessoa querer diminuir a sua capacidade por você ser mais jovem. Querer diminuir a sua caminhada, o que você dá como prioridade, como eu disse anteriormente, porque você é de uma geração diferente. Isso é muito comum, né? Volto a dizer, questiona um tio seu sobre por que ele agiu como ele agiu. Experimenta questionar pra você. Não tô falando pra você arrumar briga com família, com parente, coisa do tipo, não. É só uma reflexão. Se você fizesse isso, se você experimentasse questionar do porquê ele teve vários filhos sem ter uma profissão que pague muito bem, né? Do porquê ele aceitou pagar caríssimo num carro, do porquê ele aceitou... se o carro ele é esse absurdo de preço no Brasil, é porque as pessoas aceitaram pagar. Se tivesse um movimento das gerações passadas que falasse assim, eu não vou pagar esse preço absurdo num carro, o preço abaixaria. O preço ia abaixar, porque é assim que funciona. Se abaixa a demanda, o preço abaixa também. Então, só que não. Foram aceitando e engolindo tudo, aceitando ganhar um salário muito baixo, aceitando pagar caro nas coisas. Por que que a geração atual ela age da forma que ela age? Vamos lá. É uma geração que consome menos álcool, sabe? Eu tô querendo
não beber mais. Eu tô querendo isso pra minha vida. É uma geração que fuma menos. Muita gente não fuma, não tem aquele hábito do passado de ficar fumando. Muitos não fumam. Excelente. Academias, exercício físico. Antigamente, era um ou outro que fazia, certo? Não passava de 10% da população que fazia uma academia. Hoje 80% da população faz academia. Eu não faço porque eu não gosto de academia, mas eu gosto de outros exercícios físicos que eu também não estou fazendo. Então eu tenho que me corrigir nesse sentido aí, tenho que voltar a fazer alguns exercícios. Mas é uma geração que faz mais exercícios, fuma menos, bebe menos. É uma geração que não se importa em ficar sozinha se precisar. É uma geração onde os caras, os homens, eles são menos gado. Ou seja, eles não ficam correndo atrás de mulher a qualquer custo. A qualquer custo. Mulheres que também não correm atrás de homem a qualquer custo. Se elas acham que estão bem sozinhas, elas ficam sozinhas. E sabe o que isso vai decorrer? Menos feminicídio, por exemplo. Claro, isso vai ser resultado disso também. Se a mulher não aceita ficar com o cara a qualquer custo, a taxa disso também vai abaixar. Né? Existem dados que mostram que homens entram em depressão muito por conta das suas relações com mulheres. Se ele também entende que ele não precisa ter uma mulher a qualquer custo, ele vai se relacionar no momento que ele percebe que ele achou alguém parecido com ele, alguém que vai seguir uma caminhada e não só ficar cobrando e enchendo a cabeça do cara de coisas. A saúde mental dele também vai melhorar e vai abaixar a taxa de churrascamento, se é que você me entende, né? Do homem tirar a própria vida. Isso daí também abaixa. Pode ser que, por outros fatores, essas taxas também aumentem, né? É difícil também a gente falar no geral. Mas muitas coisas nesse sentido mudam. Então tudo que acontece na geração atual tem um motivo, tem um porquê. Tem um porquê daquilo que está acontecendo. E na minha visão, a maioria desses acontecimentos, dessas escolhas, estão sendo positivas. Se tem coisas negativas, como por exemplo, muita gente vê como negativo menos casamento, né? As pessoas estão se casando menos, se relacionando menos, tendo menos filhos. Se isso está acontecendo, tem um porquê. É proteção a si mesmo. É proteção ao seu patrimônio, a sua sanidade mental, a sua saúde. É para não. É para correr menos riscos. Eu acho que isso tudo. Tudo tem um porquê. Se estão não aceitando as condições da CLT, é porque está insuportável, né? Não é porque não querem trabalhar. Um ou outro pode ser que esteja na vagabundagem mesmo. Mas em todas as gerações tiveram pessoas que não quiseram nada com a vida, que seguiram caminhos errados, que fizeram coisas erradas, que cresceram na vida de forma ilícita, ou que nem cresceram, viveram na vagabundagem, na vadiagem mesmo. Isso daí tem desde que o mundo é mundo, em todas as gerações. A questão de o olhar para quem é mais antigo, os boomers principalmente, que olham para quem vive hoje e diz que tá tudo errado, o caramba, você não precisa baixar a cabeça para isso, você não precisa se sentir menor porque você prefere gastar o seu dinheiro. Vou dar o meu exemplo. Vou dar o meu exemplo a respeito disso. Eu não vou me sentir menor porque eu prefiro gastar o meu dinheiro com viagens e shows do que pagando 40 mil no financiamento de um Gol antigo, né? Eu prefiro viajar do que ter um carro e pagar juros abusivos, ter que ter sempre um dinheiro guardado para uma manutenção, para colocar combustível, para pagar imposto. Então, foi uma decisão que eu tomei. Eu prefiro gastar com viagem, prefiro, sei lá, comer bem, comer o que eu quero comer, prefiro andar de bicicleta. Realmente.
Futuramente não, eu já tô planejando comprar uma motinha, mas a decisão que eu tomei pra mim é que carro não vale a pena. E eu não vou entrar nessa loucura de pagar um preço que não vale só porque precisa. Eu não preciso, na verdade. Eu não tenho família pra carregar. O cara que tem filhos, tem mulher, tem filhos, ele necessita bem mais. Então eu tô dando exemplo de atitudes que, aos olhos de quem é mais antigo, diz que é errado. Diz que é errado. Olha, nossa, cara, você é menos homem por não ter um carro? Ah, vai tomar banho na soda, filho. Vai te catar. Você é muito trouxa de fazer um financiamento em 48 vezes de R$ 1.500. Vai te catar pra um carro usado ainda. Cada um faz o que quiser. Não tô querendo ofender quem fez isso, não. Eu só tô simulando como se eu estivesse numa conversa com uma pessoa mais velha que vira pra mim e fala assim: você tem que comprar o seu carro. Como é que você vai ficar sem carro? E pagar 48 vezes de R$ 1.500 num carro usado? Vai pra puta que te pariu. Eu não vou fazer isso, não. Eu tenho outras prioridades na vida. Eu tenho uma vida pra viver, sabe? E eu não vou transferir a minha vida inteira na prestação de um carro. Não vou fazer isso. Foda-se. É bizarro. Se todo mundo abrisse o olho pra essa atitude, como se fosse um protesto, os preços dos carros iam baixar. E se a gente estender isso pra tudo que a gente consome, o preço das coisas iam baixar. Entende? Investimento. Não tinha, as pessoas não tinham o costume de investir. As pessoas não investiam. Era, sei lá, 0,01% da população que investia, sei lá, nos tipos de investimento que existiam antigamente. Aí você pode dizer, ah, mas é porque não tinha. Hoje tem muito mais formas de investimento. A internet trouxe isso. Você abre o app do seu banco e você já consegue investir em várias formas. Mas não tinha porque o pessoal não queria mesmo. Não tinha iniciativa de criar formas de se investir. Então ele era limitado, não tinha a cultura disso. E hoje, se você não começar a investir, o diferente da história vai ser você, sabe? E você não precisa investir em coisas mirabolantes, arriscadas. Não. Você tem um banco digital, não tem? Você tem um banco digital, você tem uma conta no Nubank, você tem uma conta no C6, você tem uma conta no Inter. Você tem, uma dessas você tem. Você botou seu dinheiro lá em investimento. É só você colocar ele lá na sua conta. Tá rendendo, é investimento. O que não é investimento é poupança, o que não é investimento é colocar dinheiro debaixo do colchão. Então, por que que isso não existia antes, certo? Por que que não existia? Porque as pessoas não se preocupavam com isso. Não se preocupavam no seu dinheiro perder o valor, não se preocupavam dele ficar, além de desvalorizado, não render a mais para o seu futuro, para você criar uma aposentadoria. E por que que hoje também um dos fatores de as pessoas querem tanto investir e ter um olhar para isso é justamente que antigamente se aposentava e hoje não se aposenta mais. Quer dizer, hoje ainda se aposenta, né? Mas não vai, isso daí vai quebrar. A Previdência Social ela vai quebrar, ela vai quebrar. Aquilo lá é uma pirâmide. Aquilo lá é... Hoje, quem está trabalhando, está pagando para os aposentados de hoje. Amanhã, se ninguém trabalha, se ninguém contribui, não vai ter para quem, não vai ter quem vai pagar. Acabou, não tem mágica, não tem um plano mirabolante do governo para mudar isso. E aí você tem que se preparar e investir. Você criar o seu patrimônio. Você vai criar a sua aposentadoria. É a única alternativa. Não é talvez, não é vou pensar nisso. Começa agora. Se você não começou ainda, começa agora. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você trabalha, não trabalha? Se você trabalha, você tem dinheiro. Ou pelo menos tem que ter, né? Um mínimo do mínimo do mínimo você tem que estar recebendo para estar trabalhando. Então, R$ 1 por dia, R$ 5 por dia, eu indico que seja por dia porque você cria o hábito. Se você falar, eu vou guardar R$ 300 por mês, é R$ 300 de uma vez que você tem que guardar, acaba que fica mais difícil pro seu cérebro entender que aquilo ali tem que ser uma rotina. Agora, em vez de
ser 300 por mês, se for 10 por dia, apesar de ser o mesmo valor, já a sua cabeça vai mudar a respeito disso. Você vai ver seu dinheiro crescendo na sua conta, você vai ver o seu investimento dando frutos e você vai querer investir. Mas é isso daí. Hábitos para você melhorar de vida tem aos montes. E tudo que eu disse aqui nesse vídeo, eu acho que mais do que prova de que é bizarro quando uma pessoa mais velha fica apontando o dedo na sua cara e querendo dizer que tudo que você faz não vale de nada. Que tudo que você faz é coisa de Nutella, é coisa que não vai te dar futuro. Como que não vai dar futuro? Não fumar vai te dar um futuro, você não vai morrer por causa dessa porcaria. Não beber vai te dar futuro, que álcool mata também. Não ser uma pessoa obesa, ter hábitos alimentares melhores. As pessoas têm hábitos alimentares melhores, as pessoas são fitness hoje. É moda se alimentar bem, fazer exercício, não beber, não fumar. O que tem de ruim nisso? Muito pelo contrário, é excelente. É excelente. Então, se você faz o que você faz, você sabe do porquê você está fazendo. Então, não aceita não. Não aceita a pessoa te desrespeitar só porque ela tem mais idade que você. Muito provavelmente você está no caminho muito melhor do que ela. Valeu e até a próxima.